Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. E para você ter uma noção da forma como a Marinha percebeu a importância desse lançamento, desse livro, compareceram na data de lançamento 19 oficiais generais. Então, além de toda a comunidade MEC, uma boa parte de comanfes também, de comandos anfíbios. Então, eu, por ocasião disso, recebi o convite para poder escrever na revista Segurança e Defesa, prosseguimento de operações especiais. Eu leio tua coluna lá. Isso. E aí as coisas só começaram a acontecer. Depois dos artigos que eu escrevi na Segurança e Defesa, eu fui chamado para poder atuar, convidado, na verdade, pelo Centro de Instrução de Operações Especiais do Exército para ministrar instruções para o estágio de caçador de operações especiais e para o curso de forças especiais. E no ano passado, numa visita à Academia Militar das Agulhas Negras, que eu fiz a convite do então instrutor-chefe da seção de instrução especial da academia, eu tive a oportunidade de conhecer... Quem era o encarregado lá, você lembra? Era o Tenente Coronel Schmitz. Schmitz. Isso. Hoje ele está no comando da base administrativa do Comando de Operações Especiais do Exército, lá em Goiânia. E por conta dessa visita na AMAN, eu tive uma janela de oportunidade que o Schmitz me levou para conhecer o general Costa Neves. E o general Costa Neves, que era o comandante da AMAN, em 15 minutos de conversa comigo, ele fez um xerox do meu perfil e falou assim: ó, Schmitz, eu gostaria de trazer o Rodney para poder trazer a expertise dele, agregar valor com a expertise dele para os nossos cadetes. E surgiu então, a partir dessa conversa com o general Costa Neves, surgiu então a disciplina eletiva Liderança nas Operações Especiais, que foi ministrada pela primeira vez na AMAN, nesse ano, entre os meses de final de julho e início de agosto, para os cadetes do 4º ano. Rodney, eu queria fazer uma pergunta que o pessoal sempre lembra, sempre faz aqui no canal, né? Que é o seguinte: a diferença de missão entre o MEC e o Comanf, você pode colocar em termos genéricos aqui pra gente? O pessoal sempre pergunta isso daí. Sim, então o que acontece é o seguinte, grosso modo, tá? Tem algumas informações que são sigilosas e a gente não pode abrir, mas assim, grosso modo, o Comanf, ele atua da praia para a terra, e o GRUMEC do quebra-mar para a água. Então, a partir do momento onde há arrebentação, acontece a quebra do paradigma, né? Acontece a divisão de atividade entre as duas unidades. De uma maneira genérica, sim, né? Isso, com o Comanf atuando da praia para o interior do continente e os MECs atuando da praia para o interior do mar e para o oceano adentro. Então, grosso modo, é dessa forma que acontece. Tá? Mas, assim, é uma confusão muito comum que acontece por serem as duas unidades vinculadas à Marinha. Exatamente. Né? Então, da mesma forma como os seus seguidores perguntam isso para você, muitas pessoas que se deparam comigo também em cursos que eu dou, em palestras, e às vezes até nas redes sociais também me perguntam isso. E dentro do que pode ser ostensivo, né, aberto, a gente explica mais ou menos dessa forma. O Rodney, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi essa fusão, essa simbiose que houve aí entre a doutrina americana e a doutrina francesa? Você pode falar alguma coisa pra gente disso? Tá. Porque isso foi importante, né? O brasileiro conseguiu fazer uma mescla, daí ficou uma coisa muito boa. Isso, isso. É importante dizer que o Brasil ele tem uma doutrina autóctone, tá? Adequada à demanda nacional. É lógico que à medida que a demanda nacional ela muda também a doutrina. Existe
obrigatoriedade, a necessidade da doutrina se adequar às disposições que o Brasil tem de acordo com a sua projeção no cenário internacional. Então, mais ou menos assim. Em 1964, quando o grupo de 12 MECs, de 12 marinheiros vão para os Estados Unidos e se formam 4 mergulhadores de combate só, desse grupo de 12, eles trazem uma expertise americana para o Brasil que estava muito centrada no que era desenvolvido para a Guerra do Vietnã, que era basicamente trabalhar com guerra irregular. Tá? Era a doutrina trabalhando em terra, trabalhando nas margens dos rios e fazendo desobstrução de obstáculos, seja na zona marítima ou seja na zona fluvial. Basicamente era isso. Em 1973, um outro grupo de mergulhadores da Marinha, eles vão para a França para fazer o nagé de combate, que são os nadadores de combate. Exatamente. E os nadadores de combate, eles têm uma expertise muito própria na atividade de mergulho. Então, quando esses militares eles retornam da França e se juntam aos militares que foram formados nos Estados Unidos, eles mesclam um pouco das duas doutrinas. Da guerra norte-americana, guerra irregular norte-americana, e da guerra naval francesa. E aí eles desenvolvem uma doutrina própria brasileira. Né? Então é muito interessante isso, porque, obviamente, isso não foi da noite para o dia. Foi necessário que várias ações, vários exercícios para que essa unidade, grupamento, então divisão de mergulho de combate, posteriormente grupo de mergulhadores de combate, e em última instância grupamento de mergulhadores de combate, tivesse a expertise internacional que eles têm hoje, que é reconhecida pelos seus, que é reconhecida pelas unidades da França, por toda a comunidade de operações especiais navais. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodney, que é uma coisa muito importante. A operação a Operação Lança de Netuno, né, no Paquistão, que eles foram lá para caçar Osama Bin Laden e tiveram um sucesso completo, eu acho que ela foi assim ela projetou muito os Navy SEALs no mundo todo, né? Quem já pesquisava, que é o caso da gente, conhecia, mas eu acho que isso deu uma outra dimensão, né? Como é que isso foi visto nas conversas que você tem com o nosso pessoal? Como é que o pessoal vê essa missão, essa mudança de paradigma, né? Essa mudança até da natureza das operações? Como é que o pessoal vê isso? Então, Farinazo, é importante a gente esclarecer assim, que essa quebra de paradigma ela não acontece com a guerra global contra o terror. Ela acontece muito tempo antes. Para a gente explicar rapidamente, se é que isso é possível, né? Você vai ter que voltar outras vezes aqui, eu não tenho dúvida. O convite já está feito. Na década de 80, quando acontece a malfadada Operação Eagle Claw, Operação Garra de Águia... No Irã. Isso, no Irã. Quando os reféns norte-americanos eles são retidos por terroristas na embaixada em Teherã, acontece uma operação conjunta entre diferentes segmentos das Forças Armadas norte-americanas. A unidade de operações especiais destacada para fazer o resgate seria o 1º destacamento de Forças Especiais Delta, a Força Delta. Só que aconteceu o seguinte: por ocasião de inúmeros reveses, a operação acabou não acontecendo, por conta, sobretudo, do despreparo das tropas, né? Elas não estavam preparadas para o ambiente do deserto. Isso comprometeu, sobretudo, as aeronaves de asa rotativa que foram empregadas Exatamente. Que seriam empregadas na lá Isso, exatamente. Exatamente. E a operação de resgate de reféns, que seria militar, acabou sendo resolvida pela via diplomática. Mas isso acendeu uma luz vermelha
para as autoridades militares norte-americanas, que eles não tinham capacidade de operar naquele ambiente, mas, sobretudo, que eles não souberam atuar de forma conjunta. Então, eles não, os diferentes segmentos não falavam a mesma língua e não sabiam operar conjuntamente. Em virtude disso, por ocasião disso, foi constituído o SOCOM, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. Sim. E junto com o SOCOM foram constituídos os comandos singulares de cada força. Então você tem o Comando de Operações Especiais do Exército, o Comando de Operações Especiais da Marinha, da Força Aérea e do Corpo de Fuzileiros Navais, que lá é como você bem sabe, lá é seria uma quarta força singular. Né? Eles têm muita autonomia. Né? Isso, exatamente. Eles têm muita autonomia. Então, por ocasião disso, as forças de operações especiais, as tropas especiais, elas começaram a ganhar muita projeção, porque elas, sabendo trabalhar conjuntamente, elas foram obtendo cada vez mais resultado. Por ocasião e por conta desse resultado, foram sendo constantemente instadas a atuar em favor dos interesses norte-americanos. Quando acontece a transição do século XX para o século XXI, e aí nós temos os atentados de 11 de setembro, a primeira resposta dos Estados Unidos é enviar grupos de forças especiais do 5º Grupo de Forças Especiais Aerotransportado do Exército. Só que lá eles se depararam com um modelo de guerra absolutamente distinto de tudo que eles já tinham enfrentado, que era a guerra em rede. Então, a Al-Qaeda e o Talibã, eles combatiam utilizando tecnologia. Um celular informava aos grupos terroristas que estavam escondidos nas cavernas do Talibã que as tropas americanas estavam chegando. E eles, quando as tropas americanas chegavam, eles se evadiam. Então, os Estados Unidos tiveram que se adaptar, tiveram que se adequar a esse novo modus operandi. O principal responsável por essa adaptação foi o então comandante do JSOC, o Joint Special Operations Command, que era o general Stanley McChrystal. Foi ele que promoveu essa mudança de mentalidade nas tropas especiais norte-americanas. Uma pessoa muito competente. Isso. Então eles começaram a atuar de maneira muito autônoma. Ele deu autonomia para as tropas operarem. E aí eles começaram a obter muito sucesso. Quando o almirante McRaven assume o JSOC, ele assume com essa expertise já em vigor. Então ele já tem essa herança do trabalho que McChrystal fazia. Quando a Operação Lança de Netuno ela é planejada, e quem assistiu o filme A Hora Mais Escura... Esse filme é muito bom. Recomendo. Eu já fiz especial dele aqui. Assisti umas 5 vezes esse filme, ele é muito bom. Recomendo com empenho pro pessoal. Quem assistiu esse filme, ou quem leu os livros, né, que abordam essa operação, sabe o quanto ela foi custosa, não só para as tropas militares, mas sobretudo para a CIA. Né? Eles colocaram o seu know-how em jogo ali. E o Barack Obama também. Então o presidente Obama ele quis se cercar do maior percentual de certeza possível para só então dar o sinal verde para que as tropas comandadas por McRaven entrassem em ação. Só que quando elas entram em ação considerando a alta performance das tropas especiais norte-americanas. Uma alta performance que permite, inclusive, que eles se adequem
ao mau funcionamento de uma aeronave, na iminência de entrar em ação. Já tinha um plano B pronto, né? Exatamente. Então, assim, o nível de excelência que essas tropas atuaram, que elas atingiram, desculpa, é absurdo. E eu posso dizer para você, assim, já agora trazendo foco para as nossas tropas de operações especiais, com base na experiência que eu tenho como pesquisador e em base de tudo que eu ouço, não só de operadores brasileiros, mas de operadores estrangeiros também. As nossas tropas, elas não ficam nada a dever a nenhuma das tropas internacionais. Exatamente. Então, assim, a gente pode não ter nesse momento, talvez, a condição financeira que eles têm, mas em termos de capacidade técnica, tática, operacional, estratégica, equipamento, tudo nosso é no estado da arte. Então, assim, a gente tem tropas de operações especiais que são muito bem conceituadas em todo o cenário internacional. E isso é importante a gente dizer, porque muitas vezes a gente tem, o brasileiro ele tem a síndrome do vira-lata, né? A gente tenta acabar com isso aqui no canal, Rodney. Exatamente, exatamente. Você consegue entender, né? Que, por exemplo, embora nós não tenhamos, né, a riqueza de investimentos que tem as Forças Armadas dos Estados Unidos ou as europeias, nosso pessoal é muito criativo, né? Sim. Eles têm muita iniciativa, treinam bastante, acreditam no que fazem e estão sempre aperfeiçoando a doutrina. O pessoal não entende isso daí, né? É bom a gente pegar um pesquisador como você, que está bastante infiltrado no meio, e mostrar essas ideias para o pessoal, que eu tento falar muito aqui, que na verdade uma força armada não é só equipamento, entram diversas outras condicionantes, né? E é importante a gente dizer também que, assim, eu sempre que eu procuro, que eu palestro, ou então que eu converso com pessoas que têm interesse sobre essa temática, eu sempre procuro marcar a seguinte posição: não adianta a gente ter o melhor preparo, os melhores operadores, a melhor tecnologia, se a gente não permite com que eles atuem. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eles têm capacidade técnica, equipamento, eles têm condições de arcar com qualquer, cumprir com qualquer missão que for designada para eles. Mas eles precisam, antes de tudo, ter respaldo jurídico. Eu acho isso fundamental. O respaldo jurídico é uma questão que vem sendo comentada desde a transição do governo anterior para o atual governo. Uma das pessoas que eu vejo muito falando sobre isso, e com muita propriedade, porque ele a tem, é o general Augusto Heleno, que ele narra a experiência de sucesso que ele teve no Haiti, e vê como óbice a forma como o Estado brasileiro gerencia o modo de emprego das suas tropas de operações especiais. Por exemplo, nas operações de garantia da lei e da ordem aqui no Brasil. Sim, onde muitas vezes as regras de engajamento não são compatíveis com a tipologia da missão. Então eles precisam ter essas adequações para que eles possam se valer da sua extrema capacidade, do seu equipamento. Né? Porque senão não adianta. Eu brinco assim: se o Estado brasileiro não permitir com que as tropas de operações especiais atuem no âmbito das tarefas que eles são preparados para atuar, é como se a gente tivesse na garagem uma Ferrari e a gente não tivesse condição de sair dessa Ferrari da garagem. Né? A gente tem uma equipes de ponta, mas a gente não
sabe como utilizá-la, né? Quando eu digo a gente, o Estado brasileiro não sabe como empregar, porque as Forças Armadas sabem muito bem, né? Mas elas precisam ter respaldo para poder operar. Eu não sei se eu me fiz entender. Não, é exatamente isso mesmo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. E o professor Rodney, ele já foi convidado para integrar o nosso board aqui, tá, de consultores, tá, vai ser consultor para operações especiais. Ele está fazendo também um trabalho sobre operações especiais com o Coronel Montenegro. Já deve estar aparecendo por aí um trabalho desses sensacionais profissionais aí. Recomendo que vocês comprem o livro do professor Rodney, tá, porque é muito bom, eu tenho na minha coleção, é referência sobre mergulhadores de combate no Brasil. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.